Hoje é dia 16 de abril de 2026. Sejam todo mundo seja bem-vindo aqui para a gente conversar sobre os assuntos. Galera, li ontem à noite, né? Coluna da Mônica Bergamo, mas tem um pedido de asilo. E o seu Alexandre Ramagem, condenado pela tentativa de golpe, foi solto pelo ICE ontem. E Alan dos Santos já está falando chora petista, depois de eu falar chora Alan dos Santos, lá no Meteoro Brasil, num corte, inclusive, que viralizou um bocado. Um corte aí que pegou bastante visualização. Hoje é dia 16 de abril de 2026, agradeço pela presença de todos vocês. Vamos ver todas as principais informações para a gente seguir aqui fazendo tudo o que a gente faz de melhor aqui, meus caros e minhas caras, para a gente poder acompanhar. Tem vídeo do professor José, tem Reinaldo Azevedo na Galãs Feios. Isso tudo é muito importante, muito relevante. Juvencio Martins, bom dia, Pedro, e a todos. Trump agiu no ICE e, de certo, vai querer agir no Brasil. Eu não sei se o Trump agiu no ICE, mas o sub-Trump certamente atenderam aos pedidos, sobretudo, quem mais falou na história do Ramagem? Quem mais falou? Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é o cara que é a fonte de contatos do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas vocês não tenham dúvidas sobre isso. Vocês não tenham dúvidas sobre isso. Tem gente influindo, não necessariamente no presidente Donald Trump, mas em outros escalões. Por isso não dá para a gente comemorar tudo que está acontecendo. O Andrei Rodrigues, o diretor da PF, anunciou que a prisão teria acontecido numa operação conjunta. Eu não acho que a Polícia Federal mentiu, embora o Alan dos Santos esteja atacando a PF na rede social X dele. Mas vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver ao longo do dia de hoje. A gente precisa, mesmo que vocês estejam atentos, a gente vem avisando vocês aqui que essa não é uma eleição já ganhou do Lula, não é uma eleição também que a gente perdeu para o Flávio. Nós estamos em abril de 2026. Aliás, até o último momento, tudo pode acontecer. Muitos votos são decididos no dia, muitos votos são decididos na semana. A nossa campanha tem que ser intensa. Tem gente fazendo campanha eleitoral antecipada para o Flávio Bolsonaro e eu recebi provas materiais disso. Eu vou noticiar vocês ao longo da semana. Mas é o que a Márcia Feliciano está falando. O neto do Figueiredo é agenciador dessa turma. Sim. Aliás, Márcia, obrigado já de antemão pelo superchat já cedinho aqui para gente. Eu super agradeço a todos vocês que estão aqui ajudando. Nós estamos com mais de 400 membros aqui no nosso canal. E, aliás, a galera que está virando membro agora, vocês estão ganhando acesso agora a um novo curso de como criar a sua live. Já temos 3 horas, como produzir lives. Já temos aí dicas fundamentais para vocês aprenderem live, como abrir uma live. E ontem, no finalzinho da noite, eu gravei como títulos e capas são fundamentais para vídeo no YouTube. Então é muito interessante. A Márcia Feliciano, inclusive, já falou aí que gostou das informações que a gente trouxe do curso ontem. Então faltam mais 2 aulas e a gente vai deixar um curso de 5 aulas. Ou seja, tem curso de como montar sua live, tem curso aqui de como você pode fazer jornalismo na internet. Então é isso, gente. Solto com tornozeleira? Com tornozeleira não digo, mas ele tá aí aguardando decisão sobre o asilo dele, né? Mas eu me refiro, Pedro, e caso Lula ganhe, não deixarem assumir. Sim, é o risco que nós temos. É o risco que nós temos. Tá? Não vai ser fácil esse ano, tá, gente? Não vai ser fácil. É fundamental a defesa do mandato do Lula, é fundamental a defesa das esquerdas. A gente não pode ser ingênuo. A gente não pode ser bobo em cima das coisas que estão acontecendo. Não sejamos bobos, não sejamos ingênuos. Não vamos assim para a gente poder acompanhar tudo. Só um minutinho, gente.
Então é importante isso, tá, gente? É importante. Observa a calça comprida dele, não pagou fiança. É verdade. Aliás, é legal a gente trazer aqui para vocês. Tem o vídeo, né? Dele junto com os parentes. Vamos ver isso aqui. Tá lá no Instagram. Vamos começar já mostrando esse vídeo e vamos desenvolver mais essa ideia nesse editorial enquanto eu vou conversando com vocês. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu tirar o áudio aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que tá o Ramage. Boa, vou deixar sem som porque nunca se sabe. A família toda correndo, as filhas e tal. E como é que ele tá? Ele tá de calça comprida? Ele tá de calça comprida, chinelinho. Pode ter uma tornozeleira mesmo. Pode ter uma tornozeleira mesmo. Eu vou tirar aqui que tem foto de criança. Mas pode ter uma tornozeleira de fato. Interessante isso, né? Interessante isso, como talvez a gente acompanhe aí as coisas. Pergunta que não quero calar, né? O que Ramage entregou para o governo Trump em troca da liberdade também é outra questão que se levanta. Soltaram mesmo sob situação de falsificação de documento? Então, tem um pedido de asilo dele, ou que a Mônica Bergamo noticiou ontem, em parte baseado no Paulo Figueiredo, em parte baseado no que ela apurou com a Polícia Federal, é que ele fez um pedido de asilo e com isso o ICE tirou a solicitação de detenção dele. Então é isso, gente. É uma situação muito peculiar, mas assim, eu ainda vejo nessa situação o copo meio cheio. Eu não acho que... E não me venham falar, o Alan dos Santos falou, não foi preso, é uma detenção. Não, foi preso. Foi preso, foi uma prisão de poucos dias. Mas ainda vejo o copo muito cheio. Era para eles estarem nessa presidência do Trump surfando. E eu não sei até onde o Trump também está preocupado com a América Latina. Ele está num atoleiro chamado Irã. O dólar caiu a menos de R$5, tá? A moeda está se desvalorizando. Se a guerra acabar agora, vai demorar muito tempo até... E deixa eu pegar aqui só uma coisa... Só um minutinho, gente. Só para a gente poder seguir aqui. Então é importante, gente. É importante que a gente... É importante a gente olhar um pouco o copo meio cheio nessa questão toda, tá? É importante que a gente olhe o copo meio cheio, é importante que a gente entenda que não, o Ramagem não está tendo vida fácil, nenhum deles está tendo vida fácil. Eles gozam de uma certa proteção, porque se não houvesse proteção, o Alan dos Santos lá atrás teria sido extraditado, só que ele não tem nenhum trânsito em julgado. Marcelo Marcengo lembrou isso bem ontem, enquanto o Ramagem já tem uma condenação. Então a situação deles não está tão simples assim. Os Estados Unidos não se importam tanto assim com o Brasil. Se importam muito com o Brasil. O Brasil é o país mais importante da América do Sul. É tido como um histórico aliado dos Estados Unidos. Mas a gente tem que olhar também que as articulações de extrema-direita estão enfrentando dificuldades. Teve a derrota agora recente do Orbán na Hungria, o que não significa que a situação da Hungria vai melhorar necessariamente, tá, gente? Que assumiu agora a direita. Assumiu a direita por lá. Então, muito cuidado, vamos olhar com atenção o que está acontecendo. Porque é isso. Pode ser uma situação de prisão domiciliar, exatamente, Slia.
E também é uma situação em que o ICE deve ter liberado o Ramagem até para eles não terem esse BO para ele, porque ele estava em presídio. Ele estava em presídio. Não foi uma briga de trânsito, os bolsonaristas ficaram rodando o tempo inteiro essa mentira. O que aconteceu foi grave, foi problemas no visto, na situação imigratória dele. Tá naquele documento que a gente viu, inclusive, ó, deixa eu pegar aqui, ó, Ramagem detido. Aqui no documento tá muito claro, até o momento, o que aconteceu com Ramagem, ó. Podem ver aqui, ó. Vou botar na tela. Ramagem Rodrigues Alexander, que é Alexandre, né? Os dados dele e com problemas na imigração. Os documentos de imigração dele foram retidos. Aliás, incrível que o Ramagem tem 53 anos, né, gente? Então, informações aí da prisão dele em Orange County, que é a localização que ele estava, a data em que aconteceu a prisão, dia 13 de abril. E é isso. E aí tem as acusações e tem todo o envolvimento nisso. Então, Ramagem, ex-presidiário, ex-deputado e ex-delegado. Exatamente. Márcia Feliciano, Pedrinho, o Thiago dos Reis disse que foi ele quem deu as informações para o ICE onde Ramagem estava morando, antes mesmo da PF comunicar aos Estados Unidos. Eu vi isso aí, né? O Thiagão ajudou as autoridades americanas? Boa. Parabéns aí ao Thiago dos Reis do Plantão Brasil. Jane Glaze, gente, não esqueçam de mandar superchats, tá? Faltou muita contribuição ontem, foi bem baixinho. Uma entrevista super bacana com a Ana Lesnovski, falando sobre o novo Meteoro Brasil. E a gente precisa da ajuda de vocês, tá? Nós não somos um veículo com patrocinador, nós somos um veículo de esquerda aqui, humildão, que trata as informações da maneira mais correta. Então, com todos esses problemas imigratórios, vamos falar do que interessa, porque o Ramagem é o lixo, mas é o lixo que está lá nos Estados Unidos. Xanda Fontes mandou, Orange County é um condado onde se mora milionário, estou indignada com a soltura desse miliante. Também tô, mas não tô tanto assim, tô um pouquinho indignado sim, já era uma possibilidade. Achei interessante a galera ter citado que pode ser que ele tenha sido liberado com tornozeleira, porque ali naquelas imagens não estava num dia frio. Aliás, eles estão, acho que agora na primavera, né, americana, e só ele tá de calça nas imagens. Então é estranho isso. Nenhum jornalista progressista foi lá saber das informações para passar pra gente. Thiago dos Reis falou que foi. Mas o estadunidense é ordinário mesmo. O nome do cara é Alexandre, eles mudam. Alexander. Márcia Feliciano, querida, obrigado por acompanhar os nossos cursos e por mandar superchats aqui, que coisa boa. Pinguem contribuições, gente. E vamos ouvir Reinaldo Azevedo sobre o que interessa, os números que devem preocupar Lula. Vamos lá. O governo precisa parar de governar porque vai disputar a eleição. Isso nem sentido faz. Do que é que eu estou falando? Vai. Vamos lá, trazer então, Reinaldo, qual que é que você está querendo ir? A 7, querido. O projeto mesmo enviado pelo governo, porque o presidente Lula encaminhou ao Congresso esse projeto de lei que acaba com a chamada escala 6x1, ou seja, modelo de 6 dias de trabalho para 1 de descanso, texto que prevê a redução do limite de jornada de trabalho semanal das atuais 44 para 40 horas e reduz a escala de 6 para 5 dias de trabalho com 2 dias de descanso remunerado. Segundo o Palácio do Planalto, as folgas poderão ser definidas em negociação coletiva de acordo com as peculiaridades de cada uma das atividades. O envio do projeto foi acertado ainda ontem no almoço no Planalto entre Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também participaram desse encontro o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, recém-empossado, e o deputado Paulo Pimenta, o novo líder do governo na Câmara. Isso. Tem mais 6x1 aí. Vamos lá, Isabela. Reinaldo, a proposta foi encaminhada com urgência constitucional. Com isso, os parlamentares têm até 45 dias de prazo máximo de tramitação em cada casa. Além disso, prevê mais 10 dias caso o texto seja alterado na casa revisora. Depois disso, se não retirar da urgência, o projeto passa a trancar a pauta e impede a votação de outras matérias até que o texto seja apreciado. De acordo com o Planalto, cerca de 14 milhões de brasileiros trabalham na escala 6x1. Desse total, 1,4 milhão são trabalhadoras domésticas. Isso. Isso pode mudar o rumo da eleição?
pode ter alguma interferência, vamos ver o debate. Eu lembro que a isenção de imposto de renda até 5 mil e mais a redução da cobrança para quem ganha de 5 a 7,5 atinge estimados 17 milhões de trabalhadores. E até agora isso não teve efeito na eleição. Não, na eleição, nas pesquisas. Então, mas esse é um debate que vai ser feito. Esse é um debate que vai ser feito. O ministro Marinho, do Trabalho, Luiz Marinho, pode botar o vídeo direto, ele disse, olha... Pedro, essa soltura não é desrespeitosa com o governo brasileiro? A soltura do Ramagem é desrespeitosa, o tarifaço é desrespeitoso, o Trump... Eu gostei muito que na entrevista do 247, do DCM, da Fórum, o Lula falou das ameaças do Trump, ele não usou uma palavrinha suave. O Trump está ameaçando, tem muita coisa que é desrespeitosa. Muita coisa que é desrespeitosa. O Alan dos Santos está nesse momento no X, escrevendo chora petista e atacando o Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal. Não é que a questão do Ramagem é desrespeitosa, ela é muito desrespeitosa. Ela é muito desrespeitosa. Não é pouco desrespeitosa, não é muito. Nós vamos tentar para já. Agora, quem vai estabelecer como isso vai ser, se vai ter transição, estou falando vídeo Marinho transição, tá, Pedro? Aí é o Congresso, coloca o vídeo dele aí. A proposta do governo é aplicação imediata. É evidente que o Congresso, o Parlamento, ele tem autonomia de qual é o projeto que vai aprovar, qual o resultado do projeto, que vai virar lei efetivamente, se tem, se não tem transição, já não compete ao governo. Compete ao governo fazer a defesa do seu projeto, e a defesa do seu projeto é a aplicação imediata. Agora, se vai ser ou não vai ser, vamos aguardar a aprovação, tá certo? Nós somos, às vezes, muito ansiosos de querer antecipar o resultado. Isso. Tem esse caminho, que é o do projeto, e tem o caminho da PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que é um pouquinho mais longo. É claro que a oposição vai tentar impedir. Né? É muito difícil se opor de peito aberto a uma proposta como essa que beneficia trabalhadores. Beneficia sempre. Tem um monte de pequena empresa, que às vezes é o cara de uma empresa com amigo dele que é funcionário, que vai achar que não é uma boa ideia. Então a gente precisa sempre ver com calma isso. Na CCJ se tentou votar o texto, na Comissão de Constituição e Justiça, aí da PEC, que é outro projeto do mesmo assunto, e a oposição, por enquanto, deu uma segurada. Pesquisa eleitoral, empate, isso tudo está tudo dentro da margem de erro, pode ser assim, pode não ser, o Lula pode estar na frente. Agora, há coisas, e isto sim realmente preocupa o governo. E isso realmente deve ser preocupante para o governo. Por exemplo, a avaliação do governo. Em relação a março, faz uma avaliação negativa do governo, regular e positivo, como é que é? Vamos lá, me digam aí. Negativo foi de 43% para 42%. Regular foi de 25% para 26% e o positivo ficou em 31%. Isso. A única coisa que se faz no Brasil, que é um erro de análise, é que o regular no Brasil é considerado negativo. Então fala assim, negativo está 42%. Especialmente quando é o Lula. Se fosse uma pessoa do agrado das elites, vocês não tenham dúvida de que o regular viraria positivo. É o que o Reinaldo está explicando. É por isso que a gente tem que duvidar das pesquisas, gente. Duvidar das pesquisas não que elas não sejam verdade. O governo não está numa situação fácil. A aprovação está baixa. Aprovação é aprovação. Não estou falando regular. Regular está na média e a reprovação está alta. Porque há uma campanha também antipetista em curso. Isso é importante para todo mundo saber. Pois o regular não é negativo. O regular é o cara que também não tem ojeriza o governo. Preocupa um pouco, mas não é tão grave. Isto aqui, em sendo assim,
realmente deve preocupar o governo. E aí, quando se olha o gráfico, a gente tem uma coisa importante aí, que é aprovação e reprovação. Vai lá. A aprovação foi de 44% para 43%. Desaprovam o governo, eram 51%, agora 52%. Não sabe, o índice permaneceu em 5%. Uma diferença de 9 pontos em aprovação e reprovação, sendo isso, é preocupante. Agora, quando se olha o gráfico, quem está no rádio não está vendo, mas eu passo a informação para vocês. Quando se olha o gráfico, você vê que é de dezembro para janeiro que a boca do jacaré aí começou a abrir, vale bem. Sim. Contra o governo. Com mais reprovação do que aprovação. Eu acho isso justo? Eu acho isso compatível com a qualidade do governo? Eu sou franco, não acho. Mas é a opinião de Sua Excelência, o eleitor. O que aconteceu em dezembro? Operação Compliance Zero. Contra o Banco Master. E a partir daí, o noticiário foi dominado por aquilo que é uma voragem, cara. Engolindo o resto do noticiário. Parece que não tem... Compara com o peso que tem o escândalo das Americanas para o que tem aí. Tudo bem, o valor é diferente, mas continuava a ser uma coisa bilionária. O que é que a gente tem? Nas costas de quem está caindo, é evidente, é escancarado. Nas costas de quem está caindo o peso do escândalo do Master? Nas costas do governo. Quem está conduzindo a investigação? O governo. A PF está pegando mole com eles? Não está. Está pegando muito duro. Mas, não obstante, olha aí. INSS. Começou com uma série de reportagens do Metrópolis e tal, mas a CGU foi lá investigar, a PF investigando. Até filho do presidente sendo investigado. O governo está pegando mole? Não. Mas, como disse uma pessoa nem tão sábia desse programa, mas que de vez em quando acerta, investigação sempre será contra status quo, não adianta. Um governo precisa parar de governar porque vai disputar a eleição, isso nem sentido faz. Do que é que eu estou falando? Vai. Vamos lá, trazer então, Reinaldo, qual que é que você está querendo ir? A 7, querido. O projeto mesmo enviado pelo governo, porque o presidente Lula encaminhou ao Congresso esse projeto de lei que acaba com a chamada escala 6x1, ou seja, modelo de 6 dias de trabalho para 1 de descanso, texto que prevê a redução do limite de jornada de trabalho semanal das atuais 44 para 40 horas e reduz a escala de 6 para 5 dias de trabalho com 2 dias de descanso remunerados. Segundo o Palácio do Planalto, as folgas poderão ser definidas em negociação coletiva de acordo com as peculiaridades de cada uma das atividades. O envio do projeto foi acertado ainda ontem no almoço no Planalto entre Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também participaram desse encontro o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, recém-empossado, e o deputado Paulo Pimenta, o novo líder do governo na Câmara. Isso. Tem mais 6x1 aí, vamos lá, Isabela. Reinaldo, a proposta foi encaminhada com urgência constitucional. Com isso, os parlamentares têm até 45 dias de prazo máximo de tramitação em cada casa. Além disso, prevê mais 10 dias caso o texto seja alterado na casa revisora. Depois disso, se não retirada a urgência, o projeto passa a trancar a pauta e impede a votação de outras matérias até que o texto seja apreciado. De acordo com o Planalto, cerca de 14 milhões de brasileiros trabalham na escala 6x1. Desse total, 1,4 milhão são trabalhadoras domésticas. Isso. Isso pode mudar o rumo da eleição? Pode ter alguma interferência, vamos ver o debate. Eu lembro que a isenção de imposto de renda até 5 mil e mais a redução da cobrança para quem ganha de 5 a 7,5 atinge estimados 17 milhões de trabalhadores. E até agora isso não teve efeito na eleição. Nas pesquisas. Então, mas esse é um debate que vai ser feito. O ministro Marinho, do Trabalho, Luiz Marinho, pode botar o vídeo direto, ele disse, olha, nós vamos tentar para já, agora quem vai estabelecer como isso vai ser, se vai ter transição, estou falando vídeo Marinho transição, tá, Pedro? Aí é o Congresso, coloca o vídeo dele aí. A proposta do governo é aplicação imediata. Então, gente, é isso. O governo tem que andar, o que o Rudy Nogueira acabou de falar aqui. Bem, o governo não sabe blindar, coletivas fariam serviço, mas para mim, que é ninguém na fila do pão faria isso, massa o governo não tem articulação
interna. O governo tem deficiências evidentes, a comunicação só no último ano, falar com as mídias progressistas eu acho que foi uma falha, só depois também do PowerPoint da Globo. A gente precisava ter acertado esses pontos. Quando o professor José estava falando a respeito da SECOM, era sobre isso que a gente estava falando. A gente precisa comunicar, e não significa falar só para os nossos, quando a gente fala com o canal progressista. O Lula precisava falar mais, o governo precisava falar mais, porque é um governo, que eu concordo com o Reinaldo, foi um ótimo governo, para muitos aspectos. Tem muitos problemas ainda, mas porque também a gente teve a terra arrasada do Bolsonaro, e os ataques serão internacionais também, gente. Haja vista essa soltura do Ramagem. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui, e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!